Pois bem, prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na página 82, vamos agora ao item 69 do nosso material didático, o Brasil e a liberdade religiosa. Bom, o ano 1889, vocês sabem que é também o ano da proclamação da República, né? Eu contei para vocês, cerca de 20 anos antes, a maçonaria e a Igreja Católica tiveram um embate no Brasil. A Igreja Católica precisava de autorização de Dom Pedro II para excluí-los. Dom Pedro II não deu, eles excluíram mesmo assim a revelia, e aí surgiu um embate. Bom, quando for proclamada a República, o Brasil vai se declarar então um país sem religião, um Estado laico, é a expressão utilizada. Tá bom? Bom, eu já comentei com vocês num outro tópico e vou repetir aqui. Alguns falam: olha, professor Levi, você tem que agradecer a maçonaria, porque essa proclamação da República que tirou a Igreja Católica do caminho de vocês, isso foi graças à maçonaria, né? Foi o poder da maçonaria e o embate com a Igreja Católica que conseguiu essa liberdade para vocês. Eu falo mesmo que eu falo em relação à Revolução Francesa e à independência dos Estados Unidos. Realmente foi um movimento da maçonaria que pediu, que colocou como leis a liberdade religiosa. E por que isso? Porque a estratégia da maçonaria é diferente da estratégia da Igreja Católica. A Igreja Católica era a Inquisição, matar. A maçonaria, o objetivo é corromper doutrinariamente, é unir todas as religiões em torno de uma religião só. Todos os que foram maçons, os livros de maçonaria contam que você, se a pessoa que chega na maçonaria, primeira coisa, ele não pode ser ateu, porque eu sempre digo, durante a grande tribulação, o anticristo não vai querer saber de ateísmo, porque ele vai levar o mundo a adorar Satanás. Então, ele vai defender o teísmo, tá bom? Então, como que a maçonaria trabalha? Ela fala: olha, você tem que ter uma fé em Deus e você vai continuar adorando o Deus que você adora nesse momento, mas a partir de agora você vai adorar também a divindade da maçonaria, tá bom? Essa divindade aqui aceita todas as outras divindades, mas na verdade esse projeto qual é? É de união das religiões, tá bom? E nós sabemos que o nosso Deus não divide a glória dele com ninguém, ok? E essa divindade, qual o nome que eles chamam essa divindade? É Abaddon. E segundo a Bíblia, quem é Abaddon? É um anjo que subiu do abismo, ou seja, é o próprio Satanás. Então, pessoas que saem da maçonaria, elas declaram isso sobre a maçonaria, ok? Então, esse embate realmente é verdadeiro, mas temos que tomar cuidado, porque a estratégia deles não é perseguir, porque também eles viram que não tinha também como matar mais os cristãos. As leis do mundo estavam avançando e cada dia mais você queimar uma pessoa, aquilo era considerado algo horrível e era sempre muito criticado. Então chegou um momento que o inferno não tinha mais como matar cristão, pelo menos nos países livres. Depois vai para os países comunistas, tá ok? Mas nos países livres, não. Tá bom? Bom, então, o item 69, o Brasil e a liberdade religiosa. O Brasil ele vai ser uma referência, então, nesse sentido também de liberdade religiosa. Olha, 1889, lembre-se, cerca de 20 anos antes, Robert Calley, o primeiro anabatista a chegar ao Brasil, que fundou a escola dominical no Brasil, ele teve problema com a Igreja Católica, por ele ter ousado fazer um casamento. E a Igreja Católica, quem é essa pessoa? Que igreja é essa? Ele teve que se explicar. Tá bom? Mas agora, em 1889, vai ser estabelecido que o Brasil não tem religião oficial. Mas isso também vocês não vão se alegrar muito, porque, como eu disse, a organização foi da maçonaria e de uma seita ligada à maçonaria também. Pois bem, vamos lá. Item 1889 da era cristã, eu digo: depois dos Estados Unidos e da França,
O Brasil também deu um passo importante para a liberdade religiosa. Em 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República no Brasil. Os proclamadores da República eram ligados a uma seita denominada a Igreja do Grande Ser. O lema Ordem e Progresso de Nossa Bandeira foi inspirada na mensagem do fundador dessa seita, denominado Augusto Comte, que era também um grande sociólogo e organizador do movimento chamado positivismo. Se você for na internet, irmãos, e procurar Igreja do Grande Ser no Brasil, você verá que até hoje existe essa igreja, e você vai encontrar lá o emblema dela e você verá escrito Ordem e Progresso. O Brasil, ele adotou, dessa seita e desses homens que eram realmente maçons, que defendiam então o fim da perseguição religiosa, o fim do controle católico. Tá bom? O comentário prossegue. Essa parte é muito interessante, irmãos. Olha só, eu digo que é uma heresia bonita, né? Eles eram tão envolvidos na questão religiosa que pode ser observado até na posição das estrelas em nossa bandeira. Observe a constelação do Cruzeiro do Sul como vista no espaço e como aparece em nossa bandeira. Se você olhar no livro, se estiver olhando no livro, você verá a imagem da esquerda é como nós vemos o Cruzeiro do Sul no céu. Você vai notar as 4 estrelas principais da cruz e uma estrela ao lado delas, ali do lado direito. Até o nome dessa estrela é Intrometida. Quando você olha agora o mapa da direita, se você observar, a imagem está como que espelhada. Aquela estrela chamada Intrometida, ela aparece do lado esquerdo. Se você olhar na imagem da bandeira do Brasil oficial, pode ter umas pessoas aí que fazem, né, de qualquer jeito, mas existe uma posição oficial das estrelas. De onde eles tiraram isso? Foi dessa religiosidade dele, né? Veja o que o comentário diz. Os proclamadores da República pediram que desenhasse o céu, a posição das estrelas no céu, no dia e hora em que foi proclamada a República. Mas as estrelas deveriam estar organizadas não como o homem vê da Terra, mas como um ser, um grande ser vê do universo. Bom, uma pausa aqui para explicar a vocês. Então ele está dizendo o seguinte: esse momento da proclamação da República no Brasil, em que o caso estava se livrando da Igreja Católica, eles dando esse passo de uma certa maneira, assumindo a política do Brasil. Até hoje nós sabemos que a política do Brasil, ela tem assim um grande envolvimento da maçonaria. Existem até guerras no Brasil que diz que foi, por exemplo, a Guerra do Paraguai. Vocês podem pesquisar na história, já vi diversos historiadores comentando. Isso não é invenção, não, é verdade mesmo. Na verdade, a Guerra do Paraguai foi uma guerra da maçonaria brasileira contra a maçonaria do Paraguai. A maçonaria da Argentina e do Uruguai se juntaram à maçonaria brasileira para destruir a maçonaria do Paraguai. Isso é história mesmo comprovada, tá ok? Então, realmente, a maçonaria ela acabou controlando a política do Brasil, como é a estratégia da maçonaria. Ela controlou a política dos Estados Unidos. A história confirma, tá bom, que os americanos, a sua independência, a organização do país, até o desenho, né, geométrico que eles fizeram as cidades, reproduzindo o compasso da maçonaria, foi realmente feito pela maçonaria. Isso é verdade mesmo, tá bom? Então, eles eram tão religiosos que eles disseram o seguinte: imagine que se um ser estivesse lá do universo, olhando aqui para a Terra, ele veria essas estrelas, né, entre ele e a Terra. Então, como essas estrelas estariam posicionadas? Alguém da Terra vê numa posição, ele lá do universo, ele vê de outra posição. Então, eu digo até que é uma heresia bonita, né? Se ele servisse ao Deus verdadeiro, né? E nós sabemos pela história que o Brasil é um país abençoado. Eu digo sempre para vocês,
Hoje, se tem um país que Satanás tem uma ambição tremenda no mundo, é o Brasil. Dois, né? Brasil e Israel. Porque o Brasil é o país mais avivado do mundo. Nos Estados Unidos, irmãos, na Europa, o evangelho está sendo uma fraqueza tremenda. Por quê? Porque é um evangelho protestante. Na Alemanha, eles estão tentando se livrar da religião. Eles inventaram lá uma religião só para o dízimo deles não ir mais obrigatoriamente para a igreja luterana. Inventaram uma religião, organizaram, abriram conta bancária, o dízimo deles já sai na folha de pagamento, né? Desconto, débito em conta, aí vai para aquela religião que eles fundaram, que eles controlam o caixa e eles dividem entre eles. E essa religião é a religião que mais cresce na Europa, porque eles querem se livrar, porque se é um país católico, eles têm que pagar o dízimo ao católico. Se é um país protestante, eles têm que pagar o dízimo ao protestante. E tem muito ateu, o ateísmo cresce muito na Europa, então eles, para se livrar do protestantismo, do catolicismo, eles inventaram essa religião, que está se espalhando pela Europa. Mas que, claro, vão ter os religiosos lá que vão se aproveitar. Eles adotaram, na verdade, um espiritismo dos sumérios, ok? Então, essa religião, eles querem fugir dessa religião, ok? Mas a ideia é essa, né? É ver como um grande ser, como se fosse um Deus, que chamaria aqui de grande ser, que ele está olhando para a terra, para o Brasil, no momento em que está sendo assinado esse livramento da Igreja Católica, que aí foi bom para os maçons, né, que não seriam mais perseguidos, né, aqui no Brasil, e também para os anabatistas, né? O comentário prossegue. Como eles possuíam essa religiosidade, determinaram que a religião seria separada do Estado no Brasil. Ou seja, o Brasil não perseguiria os anabatistas, não perseguiria também a religião maçônica. Então os maçons, eles precisavam ter liberdade para praticar a religião deles. E eles conseguiram isso politicamente. Qual o outro lado? Agora os anabatistas não seriam mais mortos. A única arma seria corrompê-los. O comentário prossegue. Continua a pergunta. Por que Satanás perseguiu tanto quem negava o batismo infantil ou o batismo de recém-nascido? A resposta é simples. Essa doutrina, ela realiza um dos grandes sonhos de Satanás, talvez o maior deles, fazer com que o homem não dê testemunho de fé em Jesus Cristo. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Então pense como é significativo para Satanás, né, tirar dos homens essa confissão de fé em Jesus, que o adulto faz no momento que vai ser batizado. O batismo de recém-nascido, ele tem esse pecado grave, esse erro grave. A pessoa que é batizada quando recém-nascida, quando nasceu, ela não está dando testemunho de fé em Jesus. Ou seja, você roubar o testemunho de fé em Jesus, você acha pouco isso? Não, não é pouco não, isso é muito grave. O erro dos protestantes é muito grave, por isso que nós temos que dizer que não são igrejas cristãs, tá bom? E daí para explicar que tanto a igreja católica quanto as igrejas protestantes matavam as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. O comentário prossegue. Quem é batizado quando criança não dá testemunho, pois não tem conhecimento do pecado. Ao crescer, também não dá testemunho, pois já foi batizado. Tem até aqueles que fazem os seus membros darem testemunho depois de adulto, porém não é válido, pois a ordenança bíblica deixa claro que a confissão deve ser seguida do batismo em água. É lícito nos batizar se credes, ok? Então, o batismo, ele vem após uma confissão, ok? Só esse batismo que é válido. E esse batismo, ele segue de quem nos batizou e vai assim até os apóstolos. Ele jamais foi interrompido. Não, isso não pode acontecer.
Esse batismo ele não pode ser interrompido. A Igreja Católica tentou interromper através da perseguição e morte. As igrejas anabatistas não aceitaram. Por isso elas sofreram perseguição, eram queimados na fogueira, mas não cediam ao batismo de recém-nascido. Por quê? Eles sabem, esse batismo, ele rouba o testemunho de fé em Jesus Cristo. E rouba o que mais? A Bíblia diz que Deus se alegra por um pecador que se arrepende. Quando que o pecador se arrepende? Quando ele dá o seu testemunho de fé. Tá bom? Rejeita a sua vida passada e se compromete diante de Jesus. Então ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o momento em que o pecador se arrepende. Ele pode ter levantado a mão na igreja, mas o momento oficial, quando ele diz, estou totalmente decidido e preparado, eu quero me batizar. Esse é o momento oficial do arrependimento. O batismo de recém-nascido, ele rouba isso. Além de roubar o testemunho de fé em Jesus, ele rouba a alegria de Deus. Por isso que eu falo, será que existe uma doutrina tão apreciada por Satanás? Que você roubar o testemunho de fé em Jesus, isso é algo muito grave. Isso é algo muito grave. É assim que nós temos que continuar vendo essa doutrina.